Olha, o que configura o crime de estupro? Para falar sobre este assunto, eu tenho comigo a partir de agora a delegada Marcela Souza. Delegada, bom dia. Bom dia, Narciso. Bom dia a todos os ouvintes da FAM-FM. Satisfação recebê-la aqui, delegada. Ontem nós fazíamos um editorial aqui, refletindo um pouco sobre esses posicionamentos controversos da sociedade com relação ao crime de estupro. E quando muitas vezes a sociedade, para acreditar na versão de uma mulher, precisa vê-la em situações físicas totalmente vexatórias, degradantes, humilhantes, com marcas de violência externas, né? Não só as marcas de violência internas acusadas por ela a partir do seu depoimento e dos seus relatos. E aí, a gente, didaticamente, até para ajudar a sociedade a refletir um pouco mais sobre isso e parar de revitimizar a mulher, o que é que configura o crime de estupro, educativamente, para que a sociedade possa entender, delegada? Tá joia. Então, o crime de estupro não configura somente o que a gente chama, né, de conjunção carnal, que é assim, como chama o ato sexual em si, um ato de penetração do órgão sexual masculino no órgão sexual feminino. Antigamente, isso é uma construção de muitos anos, de centenas de anos, né? O estupro era visto e era na lei, não era visto, estava na lei, apenas nessa, vamos dizer assim, modalidade de conjunção carnal, quando há ali o ato sexual assim, de penetração, e hoje não. E esse hoje, eu falo de ter alguns anos que a nossa legislação penal mudou para ampliar o direito das mulheres, né? As mulheres há centenas de anos não têm os seus direitos assim, em pé de igualdade com os homens ainda. Então, à medida que a sociedade avança, a legislação também muda, a legislação também acompanha esse avanço de nossa sociedade, ainda bem. Então, vamos dizer que há cerca de uns 15 anos, nosso Código Penal mudou. E o crime de estupro, né, que antigamente era só essa conjunção carnal, agora não é mais. O crime de estupro é constranger alguém, e alguém pode ser mulher ou homem, tá? Porque antes era só a mulher que era vítima. Hoje, o que a gente chama sujeito passivo, a vítima do crime de estupro, pode ser homem ou a mulher. Por isso que o Código fala constranger alguém, e aí sim, vamos utilizar o termo mediante uma violência, uma grave ameaça, que muda, a gente pode diferenciar o crime de importunação, né? O crime de estupro ter essa violência ou grave ameaça. Então, é constranger esse alguém, mediante a violência ou grave ameaça, ter ali uma conjunção carnal, ou, aí que vem a alteração, praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Então, o crime de estupro não configura, como antigamente configurava, né, apenas a conjunção carnal. Pode ser qualquer ato libidinoso ali praticado com uma violência. Né? O crime com pena alta em nosso país, de 6 a 10 anos, isso quando não é contra uma pessoa vulnerável, né, menor de 14 anos, que a pena é maior, ali de 8 a 15 anos, e também é um crime que é mais grave contra vulnerável quando se pratica contra alguém que não tem discernimento no momento para dizer sim ou não, como no caso, por exemplo, de uma pessoa extremamente embriagada. Então, nesse caso, o crime também de estupro de vulnerável, Narciso. Perfeito. Agora, delegada, dentro dessas posturas da sociedade, o que a senhora acha que seria preciso fazer? Em que áreas a gente precisaria atuar para combater esta postura machista da sociedade de revitimizar a mulher? Olha, vai ser uma construção de muitos anos, árdua, porque a nossa sociedade, eu trabalho na ponta, né, numa delegacia de atendimento à mulher e de demais grupos vulneráveis. Eu vejo que a luta vai demorar muito ainda, porque as pessoas não têm noção do tanto de casos que chega de estupro nas delegacias do interior, tá? Todo o interior e capital. Então, eu acredito que nós, Polícia Civil, policiais militares, Força de Segurança Pública, Guarda, fazemos o nosso papel da repressão, né? Que é tentar responsabilizar o agressor pelos seus atos, né? Ele cumprir a pena. Mas, como você bem falou aí, o que vai solucionar a pergunta deve ter sido já para esse lado, eu creio que é a prevenção, é a educação, é uma construção que nós, né, mães e pais, temos que fazer dentro de casa, na educação de igualdade de gênero com nossos filhos, na escola, né? As escolas já são obrigatórias de tratar esse tema. Agora, esse mês de março, eu dei várias palestras em escolas, em outras instituições, né? Março e agosto, trabalhamos muito com essa temática em todos os lugares. Então, o pensamento machista, o pensamento de desigualdade entre homens e mulheres, que é isso que o feminismo combate, né? A desigualdade, ele vai demorar alguns anos, né? Há pesquisas da ONU
que fala que, quem sabe, daqui a até 300 anos, essa seja uma realidade em nosso mundo, da igualdade de gênero. Então, eu quero aproveitar deixa para falar a diferença do crime de estupro para importunação sexual, Pois pode não. ser? Importante. Vamos lá. Olha, a importunação sexual é um crime que também veio há pouco tempo em nossa legislação. A importunação, vamos dizer que tem 5 anos que existe, né, em nosso Código Penal, que não existia. Ele é ali a prática também contra uma mulher de um ato libidinoso ou não, sem a anuência dela. Já a importunação sexual não se exige que tenha ali necessariamente uma violência ou grave ameaça, né? A pena é um pouco menor, de 1 a 5 anos de reclusão. E a diferença para o estupro é essa: o estupro existe ali uma violência ou grave ameaça. Vamos dizer, um exemplo. Um beijo roubado numa festa, né? Num pré-caju da vida, nas festas juninas. Esse beijo roubado, se ali ele não violentou diretamente aquela mulher, é uma importunação sexual. O pegar nas partes íntimas dela enquanto passa, né? Ou a questão no transporte público, infelizmente tem muito também, é uma importunação sexual, né? O crime de importunação sexual veio após o caso lá em São Paulo, de um homem que ejaculou em cima de uma mulher no transporte público, né? Ele praticou exatamente uma violência, né? Como chamamos assim, real nela, mas ele importunou essa mulher sexualmente. Então, ele faz isso para satisfazer, a Código Penal fala isso, a sua própria lasciva, o seu desejo sexual, né? Em detrimento daquela mulher que não concorda, que não dá o seu sim, né? Velha campanha do não é não. Então, a importunação sexual, não existe essa violência ou grave ameaça, né? O crime ali, geralmente é esse, apalpar a mulher. Agora, se esse beijo forçado, ele segura ela com violência, aí vai para o crime de estupro, a pena é muito mais alta, né? Essa é uma diferenciação importante que as pessoas devem ter conhecimento. O crime de importunação sexual está sendo muito combatido no nosso país. Sergipe tem muitas campanhas pela Secretaria de Políticas Públicas para as mulheres e parceria com a Secretaria de Segurança Pública, e nós estamos combatendo aí, diariamente esses dois crimes, especialmente, que degradam ali, né, a dignidade da mulher e a sua liberdade. Agora, doutora, é importante a gente reforçar importante, desculpa a redundância, mas vai ela mesmo. A importância das mulheres fazerem a denúncia, prestarem um boletim de ocorrência, não se amedrontarem diante desses crimes sofridos, né? Nossa, muito importante isso que você falou, porque, sim, há uma dificuldade, né? E é por conta dessa taxação que as mulheres ficam, né? Elas ficam assim, carimbadas. Aquela mulher que foi estuprada, sim, uma revitimização, né? Na criminologia a gente estuda como uma vitimização terciária, quando a mulher fica ali meio que marcada pro resto da vida. Aquela menina ali que foi estuprada, aquela ali que o marido bateu, sabe? Então, as mulheres ficam com medo disso. Mas, não, mulheres, a gente precisa denunciar. A gente precisa. Olha, essa semana mesmo eu falei sobre a questão de elementos de prova na minha rede social, porque eu falando assim, como é difícil às vezes ter o apoio das pessoas, de um vizinho que viu, de um familiar que sabe. Então, assim, se não denunciar, nós, na outra ponta da polícia, não conseguimos investigar e responsabilizar esse agressor, né, ou essa agressora, para que não volte a acontecer. Então, é um trabalho que a gente faz de repressão, ao mesmo tempo é de prevenção. É um pouco difícil, eu sei, porque as mulheres têm vergonha. E não era para ter vergonha, era para ter vergonha o agressor, é quem comete o crime, né? Mas é uma construção que nós estamos fazendo através dos trabalhos de campanhas, trabalho como esse que a rádio disponibiliza para falar para a população, né? O que é cada crime. E a denúncia pode ser feita de forma anônima pelo 181, que é o telefone nosso aqui da Polícia Civil de Sergipe. Nos casos de que está acontecendo ali o flagrante, liga para o 190, que a Polícia Militar vai conduzir todos e fazer uma prisão em flagrante. Importante, né, por fim, falar de que a palavra da vítima ela tem uma relevância especial na apuração desses crimes. Então, o judiciário, na hora de analisar aquela prova, ele vai ter que olhar assim, com foco total, né? Vai pegar a coerência de como ali a narrativa foi feita, de que não há contradições, de que não há motivo nenhum para uma vítima inventar uma situação daquela, e a gente vai juntando ali, né, no nosso inquérito, quebra-cabeça, com outros elementos de prova, se tem uma imagem ou não tem, se tem um print, se tem uma pessoa que acabou de ser contada, né? A vítima chegou e contou tudo em lágrimas. Então, esses elementos são colhidos. Mas é importante se encorajar, sabe? Falar, vai, denuncia, porque a Polícia Civil vai fazer o seu papel na investigação. Não se acanhe. Mesma coisa nos crimes de importunação sexual, que às vezes a mulher fica ali apática, naquela situação de que está sofrendo a violência, a mulher fica sem ação. E eu aconselho, sim, que grite,
que faça escândalo, que fale com a pessoa ao lado do que está acontecendo, que filme se for possível, mas que não deixe que essas pessoas fiquem impunes, Narciso. Perfeito. O Marcos, ele pergunta aqui, entre os casos registrados no estado de estupro, há também histórico de violência doméstica, em sua maioria ou minoria? Olha, que pergunta muito importante. O que acontece? A maioria é em situação de contexto doméstico familiar. O que acontece? Os estupros, a grande maioria, isso é um dado também nacional, são cometidos muito mais quantidade contra meninas, né? Contra adolescentes, crianças e adolescentes. É o estupro que mais acontece, é aquele dentro de casa. Esse estupro que está em nosso imaginário, que acontece na rua, no beco escuro, isso é muito menos comum. Isso é muito menos comum. O estupro está, infelizmente, nas casas. Né? A gente que trabalha no interior vê muitos casos de estupro, como incesto, estupros cometidos dentro de casa por parentes, por um tio, por um pai biológico. Infelizmente, é difícil falar isso, mas a grande parte é por aquelas pessoas conhecidas. Então, é importante ressaltar, né, realmente o valor da denúncia para que essa pessoa, que muitas vezes é um agressor, né, sexual, quanto mais faz isso com outras pessoas, faz isso com outras crianças. Então, assim, acreditar na instituição, Polícia Civil, que ela vai fazer o seu papel, Polícia Militar, que vai conduzir ali os envolvidos, mas sim, né, essa pergunta eu respondo que, em grande parte, a maioria é cometido dentro de casa e contra os grupos vulneráveis, como assim chamamos, né, as vítimas menores de 14 anos. Perfeito. Delegada Marcela Souza, muito obrigado por sua participação, pelos esclarecimentos. Nós vamos reproduzir essa sua entrevista nas nossas redes sociais, nos nossos sites, para que a gente possa alargar ainda mais o conhecimento das pessoas sobre a situação e incentivar as mulheres. Não se amedrontem, denunciem. Lembrando sempre que a quantidade de mulheres que acabam vítimas de feminicídio são aquelas que acabam não prestando o boletim de ocorrência. Aquelas que prestam o boletim, que ganham medida protetiva, são zero em número de feminicídios em Sergipe. Obrigado, viu, delegada? Eu que agradeço, estou à disposição e parabenizo a instituição por trazer esse tema, por levar para as pessoas essa informação que é tão séria e tão importante. Viu? Obrigada e eu estou à disposição sempre. Eu que agradeço. Muito obrigado, um bom dia de trabalho. Daí, portanto, aqui no Jornal da Fã, este esclarecimento público, pela realidade, a gente tem que dizer, né? Serviço de utilidade pública mesmo, para que as pessoas possam cada vez mais conhecer o que efetivamente se configura o crime de estupro, né? E o homem, o macho alfa que está aí do outro lado, que olha para a mulher e vê nela apenas um produto, né? Algo a ser consumido por ele pelos seus desejos, possa entender no que ele vai ser enquadrado quando for denunciado.